bandeiras aí, né? A partir da guerra da Ucrânia, me parece que a China, né, tomou uma posição meio de destaque, mais de destaque do que já tinha, né? Porque antes a China meio que nunca era consultada, ou tipo, ia. Parece que ela firmou o pé em algumas coisas e o medo de todo mundo é que Taiwan daqui a pouco seja próxima à guerra, né? Você acredita nisso também ou não? Então, primeiro sobre a questão da China, né? Realmente, a China ela cresceu bastante, geopoliticamente falando, porque a gente claramente partiu para uma bipolarização mundial de novo, né? Que era antes União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos. Tem alguns historiadores que garantem que, assim, a Guerra Fria, na verdade, ela nem acabou. Ela só meio que se enfraqueceu na década de 90, porque a União Soviética foi muito frágil, mas você continuou com aqueles dois blocos de poder, um bloco mais oriental, um bloco mais ocidental. Ela se transformou também porque não tem aquela briga de socialismo contra capitalismo. Mesmo a China hoje sendo socialista, ela não quer expandir o socialismo pelo mundo. E não é esse discurso nos Estados Unidos também. Também Não é o medo socialista, é o medo da China, né? Exatamente. Econômico, de ter um poder absurdo, né? Tanto que, por exemplo, a próxima reunião agora dos BRICS vai rolar na África do Sul. São duas pautas principais. Os BRICS hoje são formados por 5 membros, né? Que é China, Brasil, Índia, Rússia e S de South Africa, né? A ideia é entrar de 22 a 44 novos membros. Ou seja, pode ser ficar BRICS, não vai colocar, né? Então vai ficar BRICS+. Entendi. Entende? Porque a China hoje ela quer fazer com que os BRICS deixem de ser somente aquele bloco de parceria econômica que criou um banco comum, e os BRICS vai passar a ser quase um bloco de oposição ao G7. Então a China fala assim, olha, a gente tá cansado dessa nova ordem mundial que você tem ditarem as paradas para nós. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha ficar ditando o que é o certo pro mundo. Então eu, China, e claro, com o apoio da Rússia, a gente vai se aliar nesse momento para fazer como se fosse um G7 dos países emergentes. Entendi. Só que isso vai virar os BRICS. O que você acha pra gente? Então, é uma posição difícil, porque nesse momento, a gente tem os 5 membros, né? A África do Sul, de verdade, coitados, eles nem conseguem dar muito palpite, mais de 30% do desemprego, uma baita crise econômica. Rússia e China, com certeza, apoiam essa ideia. Então, a Índia. A Índia é um país que ela é muito dúbio, assim, ela é muito... joga para os dois lados. Ao mesmo tempo que, por exemplo, a Índia ainda hoje tem, né, a maior parte das suas relações militares com a Rússia, o país que mais vende armas para a Índia é a Rússia faz parte de uma aliança militar chamada de Quad, que é uma aliança militar com os americanos. A Índia, por exemplo, hoje, você pega os países emergentes, que eram vistos como um país que iam crescer economicamente e tal. Pensa, por exemplo, você é um investidor americano e você quer investir num país emergente, que vai ser um sucesso econômico. A Rússia hoje não está recebendo investimento, porque não dá. A China também é um país que, por mais que tenha uma população gigantesca, o Estado interfere muito na economia, não tem muita segurança jurídica. A África do Sul também. Não dá para investir, crise econômica, crise política e tal. Sobrou o quê? Brasil e Índia. O Brasil é um país que, como a taxa de juros está alta, a nossa bolsa de valores está relativamente barata, né, comparado ao resto, até está recebendo um pouco mais de investimentos, mas a Índia é um país que, por exemplo, softwares, comunicação, tecnologia, mercado consumidor, querendo ou não, a Índia, ela passou no mês passado a China. Hoje a Índia é a maior população mundial. Então a Índia, ela conta muito para esse crescimento econômico com os investimentos dos países ocidentais, entende? Então não acho que a Índia vai querer comprar uma briga com o G7, entende? Então hoje nos BRICS você tem a África do Sul que tá meio alheia, né, não consegue palpitar muito, Rússia e China que querem fazer os BRICS serem uma oposição ao G7, e Brasil e Índia que estão meio reticentes. A China é meu maior parceiro econômico, tudo tal, mas assim, será que eu realmente quero ser um bloco de oposição ao G7? Então, essa próxima reunião dos BRICS, ela vai decidir bastante qual vai ser o futuro do bloco. Se vai ser uma oposição aos Estados Unidos ou se vai continuar como um bloco, não econômico, mas um bloco de parcerias econômicas. Mas tá parecendo muito que é oposição, né? Nesse momento tá. Eu acho que o Brasil e a Índia vão tentar bater o pé pra tentar mostrar, olha, eu tô com os BRICS, mas ao mesmo tempo não compro briga com o G7, hein? Tamo junto com o G7. E eu acho que essa postura é certa, né? Eu acho que é essa posição mesmo. Até pra ver qual que é. Mas... cara, eu acho muito estranho essa reunião que teve dos BRICS agora. Tá lá o presidente de um país em guerra e o cara tá lá conversando com a galera de boa, assim, tipo, como se não tivesse acontecendo uma guerra. Não é muito estranho, cara? Você pensar que teria uma reunião com o Hitler, tá rolando uma puta treta na Europa e ele tá, sei lá, na África do Sul reunindo com outra turminha de boa falando sobre assuntos gerais. Eu acho muito estranho isso, cara.
de não ter uma condenação em relação a ele, assim. Mas meio que geopolítica é isso mesmo, né? Geopolítica, eu falo no meu canal, que geopolítica é o mundo da hipocrisia. Se fosse assim, por exemplo, os americanos, eles ficaram em guerra no Afeganistão até 2 anos atrás. E estavam fazendo reunião com os Estados Unidos. A Rússia também invadiu a Geórgia, por exemplo, em 2008 ali. Tomou a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Também participou de reunião. Mas prolongou assim? Não foi tão longo o conflito, né? Mas foi uma invasão muito parecida com o que aconteceu agora em Donbás, né? Na Ucrânia, entende? Então meio que acontece, assim, né? Geopolítica meio que... Se fosse um país menos importante, poderia, né, aplicar sanções, estar banido. Com certeza. Se não fosse a Rússia, com certeza era outra. E você esperava? Eu não esperava que ia ter essas sanções tão pesadas, né? De tirar como chama lá do negócio econômico? Do SWIFT? SWIFT, Sistema SWIFT de comunicação, né, interbancária. Você não achou que ia acontecer isso, né? Assim, depois que começou o conflito, até dava pra entender, né, que eles fossem fazer isso mesmo. Eu acho que eles não fariam isso se fosse com a China. Sim. Porque aí o peso econômico é diferente, né? Querendo ou não, a China é o maior parceiro econômico dos Estados Unidos hoje. Entende? Mesmo com as sanções, aos chips, semicondutores, tecnologia. E é por isso que, por exemplo, a guerra a possível guerra, né, com Taiwan, ela seria muito mais problemática do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. Taiwan, por exemplo, hoje é liderança de chips e semicondutores. Então, se Taiwan não consegue exportar, praticamente você tem um problema com todos os equipamentos eletrônicos do mundo, né? Carro, celular. A gente viu na época da pandemia a zona que foi, né? O negócio. Exato. Pô, você tinha notebook, quase triplicou de preço, tudo que era equipamento, né? Não tinha nada. E como que você vai aplicar sanções econômicas à China? Entende? Ó, banir a Rússia, olha o que está acontecendo com a economia mundial. Imagina você banir a China. Você bloquear. Não tem como fazer isso. São 2 países que são insancionáveis, que é Estados Unidos e China. Se o Brasil, por exemplo, bloqueia economicamente os Estados Unidos, é mais prejudicial para o Brasil do que para os Estados Unidos. Mesma coisa com a China.